Seja bem-vindo, caro aluno da nossa turma 1 de discursiva para a Cefaz Bahia. Como foram aí de primeira aula, né? Aula 0, depois aula 1. Os senhores devem estar recém acessando essa aula 1 porque ela foi liberada, né? Agora nesse fim de semana. E logo após essa gravação, inclusive, né? Que eu subi a aula 1. E a gente está aqui para corrigir a tarefa de número 1 dos senhores. Além disso, eu vou conversar com vocês um pouco, dar algumas dicas de como escrever e uma metodologia, né, que a gente já conversou na aula 0. Vocês, depois de ler a aula 1, vocês vão entender melhor essa metodologia de como a gente deve responder essas questões lá da FCC, tá ok? Então, sejam bem-vindos, vamos juntos, um ou dois blocos aqui para a gente tratar de... dois blocos, né? Um para a gente tratar de metodologia e o segundo a gente já entra na correção da tarefa 1. Um aviso importante, tá, pessoal? Em relação ao nosso ajuste de cronograma, os senhores só devem responder a tarefa 2 depois de receber feedback da tarefa 1, tá? Então, a partir deste domingo, eu já estarei devolvendo para os senhores. Um segundo aviso, eu não vou colocar uma data fixa, tá? Mas da data que vocês receberem, estime mais ou menos 5 a 7 dias o tempo para vocês fazerem a tarefa 2, tá ok? Se você já está bem, professor, tô legal, quero praticar, já entendi a metodologia, pode fazer sua tarefa 2 e vai me enviando, sem problema, tá certo? Vamos fazer aqui, então, conversar um pouquinho aqui sobre a metodologia, vamos para os slides e a gente já entra depois da metodologia na tarefa 1, tá certo, pessoal? Sejam bem-vindos, então, novamente, né? Aula número 1, só para situá-los, vocês que vão ser auditores fiscais da Bahia e vão morar na praia, né? E a gente vai corrigir aqui a tarefa 1, não somente isso, né? Mas vamos tratar um pouquinho de como escrever discursiva da FCC, tá, pessoal? E eu vou trocar a cor da caneta aqui para um azul, porque quando eu escrevo em vermelho, quero dizer coisas erradas, e quando eu escrevo azul, quero falar de coisas certas, mas só um detalhezinho, né? Então a gente vai aprender aqui a fazer um link, né, entre o início, meio e fim, ou relatório, análise e conclusão. Então essas nomenclaturas utilizadas na aula 1, PDF. Certo? Vamos fazer um exemplo prático com uma questão de PVA. Certo? Vou escrever junto com vocês, tá? E depois a gente já vai aí para a correção da tarefa número 2. Certo? Pessoal, então como escrever discursivas na FCC? Como que eu vou fazer isso, pessoal? Vamos lá. Eu trouxe aqui uma representação gráfica de como que você deve entender o que é início, meio e fim. Então você no colégio possivelmente cresceu, ou depois quando foi se preparar para o vestibular ou algum concurso público, cresceu ouvindo o seguinte: uma dissertação tem que ter início, meio e fim. Tá ok, pessoal. Como que a gente vai aplicar isso na nossa discursiva? E aqui você não precisa perder tempo estudando os tipos de texto, modalidades textuais, narrativa, dissertativa. Não perca tempo com isso, tá? A questão de língua portuguesa não é importante para o seu concurso, tá? Estou falando isso para o seu concurso da Cefaz Bahia. Não vai sair por aí dizendo que o professor Thiago falou que não é importante. Não. Para esse concurso não é importante, tá? Pequenos erros de coesão, de C cedilha, trocar por C, escrever viagem com J, né? Muito errado, né, pessoal? Isso vai lhe descontar muito pouco perto do texto, perto do conteúdo que é o importante. Então, não se preocupem em ficar treinando a questão do português, né? Claro que vai cair lá no seu concurso a prova, né, para você resolver, mas não se preocupem com isso, tá? Vamos para o slide e eu quero falar com vocês o seguinte. Quando a gente trata de metodologia, então eu falei com vocês que a gente estava tratando de início, meio
e fim. Pessoal, a gente viu que a FCC, ela vem agindo assim nos últimos concursos com discursiva, ela vai pedir para que você faça um relatório do caso. E esse relatório vai ser a sua introdução. Então, repare que na aula 1, eu fui utilizando essas nomenclaturas para a gente construir fragmentadamente. Na aula 1, nas primeiras questões, principalmente, eu construía primeiro a introdução, e repare que eu nem analisava a questão, né? Eu nem via o mérito, se estava certo ou errado, o que tinha que ser feito. Não, eu pegava e construía uma introdução. Eu não preciso analisar nada na introdução, tá ok? E aí depois eu fazia uma análise e lá no final, se a gente tivesse que concluir alguma coisa, como por exemplo, deve ser pago um crédito tributário, ou a conduta do fisco foi certa ou foi errada, ou deveria ter sido essa, e aí a gente faz uma conclusão. Então, no meio, a gente vai ter uma análise do ocorrido. E aqui, sim, você já pode ir dizendo se a conduta foi certa ou se a conduta foi errada. E no fim, você vai concluir dizendo qual era o crédito tributário a pagar, né? Quem deveria pagar, que é o sujeito passivo. Ou seja, você vai pegar e depois de analisar o ocorrido, vai dizer qual é a conclusão dessa. Se eu não tinha informação na questão, não era do tipo de crédito tributário, você pode, por exemplo, dizer o que deveria ter sido feito, né? Ou seja, o que era correto. Tá ok, pessoal? E aí, eu coloco para vocês esse funil aí. Esse funil aí, ele traz 3 círculos, né? E cada um é uma coisa, é uma parte da nossa prova importante. Então, assim, a gente tem aqui introdução, depois a gente tem aqui conceituação teórica, certo? De acordo com a lei ou com o CTN. E depois a gente tem aqui um link entre a introdução, a conceituação teórica e a gente vai emitir um juízo de valor. O que eu quero dizer com isso? Olha só, e agora é o grande pulo do gato, né? Realmente agora é a parte mais importante que a gente vai fazer aqui. Para fazer isso, a gente vai fazer um exemplo prático e eu vou construir junto com vocês de início, meio e fim, né? E eu vou construir junto com vocês a solução. Pessoal, vamos ler a questão aqui, tá? Essa questão foi uma questão inédita, feita por mim, e essa seria uma questão de um caso prático, né? Relacionado ao IPVA. Maria Joaquina, ela teve seu veículo furtado. Isso foi em março de 2019, tá ok? Ela esqueceu esse seu veículo aberto em uma rua, pois ela foi pro carnaval, né? Algo que você, fiscal, não fez, né? Porque você comprou o curso durante o carnaval, inclusive, vamos lá, ela foi pro carnaval, você excedeu o bloco da Ivete, né? A Vevete, e deixou seu carro aberto. Diante disso, ela pediu uma isenção. Por quê, pessoal? A Maria Joaquina, não é a Maria Joaquina do Cirilo, né? Do Carrossel, a Maria Joaquina aqui do nosso caso, ela não achava justo que ela não tivesse mais o seu veículo, tivesse que ficar pagando o imposto. Aliás, ela já tinha pago esse imposto, né? Então ela pediu uma isenção. Vamos ver o que a gente vai falar sobre isso. Ela pediu uma isenção do imposto. Pessoal, a questão não fala qual imposto, né? Qual imposto? O enunciado não falou. Mas, poxa, é lógico, né? Se o Estado da Bahia, que é onde a gente está se referindo, a isenção foi pedida para a Cefaz Bahia, né? Eu tenho ICMS, IPVA e ITCMD. O único imposto que a gente pode estar falando aqui, por se tratar de um veículo, né? É o IPVA.
Então, ela não tinha mais a propriedade do bem, e esse bem ele tinha uma avaliação, né, para venda, um valor de mercado aí de 12 mil reais. A gente trazia ainda uma informação importante, que ele era movido a óleo diesel. E essa aqui foi a dica, né, para você identificar a alíquota de veículos utilitários movidos a óleo diesel de 3%, certo? Analise a situação e defina o que deve acontecer no presente caso, levando em consideração a lei do IPVA e principalmente os aspectos temporais, ou seja, quando ocorreu fato gerador, e quantitativos, né? Quanto deve ser pago por fim de base de cálculo e de alíquota. Certo, pessoal? Então, eu deixei um slide em branco aqui para a gente fazer o que eu conversei com vocês, que seria aí um link, né? Pessoal, aqui a gente tem que fazer uma introdução. Essa introdução vai ser o nosso relatório, certo? Nesse relatório, a gente vai pegar e repetir todas as informações que a gente conseguir depreender, né? Depreender significa concluir do enunciado. Isso quer dizer que a gente vai falar que a Maria Joaquina possuía, você pode agora parafrasear a banca, né? Um veículo movido a óleo diesel e que foi furtado em 3 de março de 2019. Repare que a banca escreveu aqui 03, você pode usar só o 3. Você vai escrever assim? Não, o 0 à esquerda ele não tem valor, então não precisa botar esse 0. E se fosse 1, né, seria primeiro. E não 0, 1 ou 1. Então, em 3 de março de 2019, certo? Após isso, ou seja, você está fazendo uma coesão aí, né? Com o que aconteceu. Após isso que o veículo foi furtado, ela solicitou isenção. Certo, pessoal? O que eu quero falar com tudo isso? Você vai pegar e repetir o enunciado aqui na introdução, certo? Ok. Veja que a banca pede o seguinte, ela pede qual é o aspecto temporal e o aspecto quantitativo, né? Ela fala, discorra sobre, analise o ocorrido, principalmente sobre. Mesmo que o enunciado não pedisse isso, a gente vai falar sobre todos os aspectos do fato gerador, né? Isso está bem explicadinho lá na sua aula 1 em PDF. Então, a gente vai pegar qual é o aspecto material, né, do fato gerador. Ora, ser proprietário de veículo automotor. Então, depois da introdução, você vai entrar em uma análise no desenvolvimento. Então, você vai dar os conceitos do CTN, né, ou de sua lei, e após isso, você vai enquadrar esses conceitos, e é aí que eu chamo de fazer um link, né, e fazer um link com um caso concreto. Vamos começar com um exemplo? Então, você citou tudo isso aqui que o enunciado trouxe, e você ganhou aí de 10 a 15 pontos, né, seguramente, mais ou menos aí 20% da sua questão, certo? 20, 25%, que vale, né, 40 pontos, né? Soma vale 40 pontos. Agora, pessoal, a gente tem que fazer o meio. Você tem que colocar o seguinte: Maria Joaquina ou era, né? Era proprietária do veículo e
conforme dispõe a lei número, e o enunciado trouxe para você, né, 643891, lei número tal, conforme dispõe a lei número tal, enquadra-se na condição de sujeito passivo do imposto. Aí escreva, né? Escreva imposto sobre a propriedade de veículos automotores na condição de contribuinte. Legal. Opa, vamos voltar aqui. Na condição de contribuinte. Repare, pessoal, que você vai trazer o conceito da lei ou você vai trazer o caso concreto e enquadrá-lo na lei. Esse é o link que a gente precisa fazer, e que está lá no seu funil, né, aquele segundo círculozinho. Esse link precisa ser feito. Então, ou você pode começar falando, Maria Joaquina era proprietária do veículo e, por isso, enquadra-se como sujeito passivo na condição de contribuinte do IPVA, né, conforme a lei tal. Ou você pode começar, conforme a lei tal, é contribuinte do imposto sobre a propriedade de veículo motor aquele que tem a propriedade de veículo, ponto. Por isso, Maria Joaquina, sendo proprietária do seu veículo a óleo diesel, é contribuinte do IPVA, ou é sujeito passivo como contribuinte do IPVA, porque o sujeito passivo pode ser contribuinte ou responsável, né? Além disso, a gente vai pegar e vai continuar caracterizando, né? Vamos lá? Então, você ainda está no meio aqui, você falaria... passar o meio mais para baixo, né? Você falaria aqui ainda, eu não vou escrever todo o texto, né? Mas você falaria aqui sobre sobre o aspecto quantitativo. Em relação ao aspecto quantitativo, ele é formado pela base de cálculo, que, conforme a lei estadual tal, é o valor de mercado, né? O valor venal, expresso em tabela. E aí você dê uma olhada lá na aula 1, PDF, né? Multiplicado pela alíquota, tal, certo? E aí você trouxe o conceito, né? A base de cálculo do valor venal, que é de mercado, exposto em tabela pela Cefaz, tal. No presente caso, o valor venal é de 12.000, sendo esse a base de cálculo inicial do imposto. Vejam só, pessoal, a gente deu o conceito e trouxe o enquadramento, certo? Lá no final, a gente ainda tem que, no desenvolvimento, né, a gente ainda tem que falar que ela pediu isenção, mas na verdade a gente tem uma redução de base de cálculo proporcional ao número de meses que ela era proprietária do veículo, ou seja, foi furtado em março, então ela foi proprietária em janeiro, fevereiro e março, e tudo isso você vai escrever, tem a solução lá na aula 1. Mas o que eu queria dizer para você aqui, queria destacar, e acho que consegui, né, fazer, é que é esse link, né? Então você fez a introdução, aí você vai trazer os conceitos, né, do CTN ou de sua lei, né? Então, sujeito passivo é aquele que é proprietário de veículo automotor. Aí você vai pegar e dizer, no presente caso, a proprietária é Maria Joaquina, sendo ela o contribuinte do IPVA. Perfeito, pessoal. Ele fala ainda de aspecto temporal, né? Aspecto temporal significa o aspecto temporal do IPVA, conforme a lei tal, ocorre em 1º de janeiro de cada exercício. No presente caso, Maria Joaquina tinha propriedade do veículo nessa data e por isso ocorreu o fato gerador. E aí a questão não fala se houve lançamento ou não, né? Mas a gente tem que falar isso. E aí lá no desenvolvimento, ao final, você tem que falar quanto deveria ser pago, certo? Quanto deveria ser pago nesse crédito tributário. Ele fala, analise o ocorrido, né? Principalmente aspecto temporal e quantitativo. Então você vai falar que Maria Joaquina, ao solicitar a isenção, acabou não observando a lei que prevê a redução de base de cálculo. Porém, o fisco deveria, sim, fazer um lançamento complementar para retificar o lançamento inicial
e vai fazer um lançamento a menor, né? Com isso, ela vai ter direito à restituição do tributo, se ela já tiver pago. No nosso enunciado não foi falado isso, né? Então, a gente fala só em lançamento, né? O que o fisco deve fazer, porque o fisco recebeu um requerimento de pedido de isenção da Maria Joaquina. Então, você vai falar que a lei não prevê isenção, e sim redução de base de cálculo. No presente caso, a Cefaz Bahia deve negar o pedido de isenção, mas deve, de ofício, né, retificar o lançamento para que contemple a redução da base de cálculo. Então, mais ou menos é isso, pessoal. Por isso que a gente vem na questão aqui, e eu falei para vocês que vocês fariam uma introdução, certo? Vocês fariam uma conceituação teórica. Você vai falar de qual que é o fato gerador de IPVA, quando ele ocorreu, quanto foi pago inicialmente, né? Você vai ver lá na nossa correção que foi pago um valor X inicial e depois esse X ficou menor, né? E aí, quando ocorreu o fato gerador e o que deveria ter sido feito, né? Então, esse link é muito importante, certo, pessoal? E ao final você fala o que a Cefaz deveria ter feito, ou seja, qual era o valor do crédito tributário, quem era o contribuinte, se era isenção ou se era base de cálculo, certo? E por aí vai. Certo, pessoal? Então eu vou encerrar aqui esse primeiro bloco. A gente levou aí em torno de 21 minutos para a gente tratar um pouquinho desse link que eu quero que vocês façam, né? Na correção da tarefa 1, não tem tanto isso, porque não é um caso prático, né? É um caso mais conceitual. Ele pergunta quais são as hipóteses de suspensão, etc, etc. Na questão da tarefa 2, essa sim, essa vocês vão ter que trazer a introdução e fazer um link, né? Vocês vão ter que explicar o que é o fato gerador presumido. Aí vocês vão ter que falar que o fiscal foi lá, achou isso, que a empresa fez isso, o que deveria ter sido feito, e aí sempre fazendo esse link aí, o que o STF prevê sobre o fato gerador presumido, aí o que aconteceu no caso concreto e qual deveria ter sido o correto, né? Legal, né? É muito legal essas questões discursivas para a gente treinar. Então, eu vou encerrar aqui o nosso bloco número 1 e a gente volta agora para a correção da tarefa número 1 no bloco 2, tá bom, pessoal? Grande abraço e até a próxima.